Olá, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina. E eu vou te ajudar a parar de falhar na hora H. Fique atento para os meus vídeos, que nas próximas semanas eu vou estar postando vídeos em que eu vou ensinar tudo o que você precisa saber para melhorar o seu desejo sexual, melhorar a sua capacidade de ter e manter uma ereção e melhorar o seu controle na cama, fazendo você durar muito mais. Por isso, não deixe de se inscrever no meu canal, curta e compartilhe esse conteúdo e deixe seus comentários aqui que eu farei o possível para ler cada uma das mensagens de vocês e responder de forma a ajudar vocês na luta para ter uma vida sexual mais saudável. Vamos lá? Então hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre os medicamentos que podem prejudicar sua libido. E isso, acreditem, é extremamente comum. Semana passada eu atendi um paciente de 25 anos que estava fazendo um acompanhamento médico com um nutrólogo, em que foi prescrito uma série de medicamentos estimulantes para que o paciente pudesse emagrecer e melhorar a sua composição corporal e a sua força e a sua estética. Porém, o paciente, cerca de 2 a 3 semanas após o início das medicações, começou a sentir uma queda muito importante no desejo sexual e não sabia se aquilo estava ou não relacionado aos medicamentos que ele tinha acabado recentemente de comprar para começar a usar. Ele me procurou, ao avaliar a receita, no meio a tantas fórmulas que estavam sendo manipuladas, eu identifiquei um medicamento, que é da classe dos antidepressivos, que era para diminuir a impulsão dele por comida, que certamente estava prejudicando ele em questão de desejo sexual. Então ele já suspendeu faz uma semana, recebi hoje o feedback, que já há um sinal de melhora. Então é muito importante que, ao tomar essas formulações de vários medicamentos, e se você está com alguma queixa sexual, uma dificuldade na sua ereção ou em qualquer aspecto da sua vida sexual, que você converse diretamente com o seu médico para ver se possa haver alguma relação causal, né? E nesse caso havia, e felizmente houve uma melhora. Mas agora eu queria falar para vocês sobre as diferentes classes de medicamentos que estão relacionados com essa queixa de baixa libido. A primeira, sem dúvida, como a do caso que eu acabei de comentar, são os antidepressivos. Esses são medicamentos que são prescritos hoje de uma forma muito extensa. Haja vista que as condições de saúde mental, como ansiedade e depressão, entre tantas outras, são extremamente prevalentes. Talvez se aproxime da metade da população no mundo inteiro. Então, se você está com ansiedade ou depressão, está tomando algum medicamento e acha que a introdução desses medicamentos foi um dos desencadeantes do seu problema de baixa libido, certamente você precisa passar em um médico para tentar analisar as possibilidades de troca de medicamento. E por aí vai. Queria falar sobre alguns classes de antidepressivos. Primeiramente, um dos que são mais amplamente prescritos, que estão mais associados com baixo desejo. São os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, em vídeos prévios eu falei que a serotonina é um dos principais bloqueadores do desejo sexual. Por outro lado, quando ela está baixa, isso está intimamente relacionado com a sensação de mal-estar e de depressão permanente. Então, ao aumentar a serotonina, há uma tendência de você melhorar a depressão do sujeito. Porém, em contrapartida, há uma chance maior de você ter um efeito colateral de baixo desejo sexual. Existem também os antidepressivos tricíclicos e, mais modernamente, existe uma série de antidepressivos duais, que mexem com 2 ou mais tipos de neurotransmissores. Por exemplo, serotonina e dopamina, serotonina e noradrenalina e diversas outras combinações. E, de uma certa forma, drogas mais recentes e mais modernas foram desenhadas para minimizar a alteração em cada um desses neurotransmissores e que, de forma cinética, possam gerar uma melhora sem efeitos colaterais na esfera sexual. Segunda classe de medicamentos que eu queria comentar com vocês são os antihipertensivos. Então, são drogas que são usadas para controle da hipertensão arterial sistêmica, que também é amplamente prevalente e está associada com diversas condições cardiovasculares, como AVC, infarto, entre outros. Esses medicamentos, eles tendem a ser vasodilatadores e bloquear o aumento da pressão secundária por causa da contração desses vasos. Porém, a contração dos vasos, elas mexem no sistema nervoso autonômico, ou seja, adrenalina, noradrenalina e o sistema simpático, que leva em consideração outras substâncias como o óxido nítrico e substâncias que a gente chama relacionadas à acetilcolina.
Muitas vezes, medicamentos que levam vasodilatação podem mexer nesse desbalanço do sistema nervoso autonômico e, por algum motivo, levar um aumento nessa parte de problemas da esfera sexual. Queria chamar a atenção aqui, sobretudo, para a classe dos beta-bloqueadores. Então, os beta-bloqueadores são bloqueadores adrenérgicos que, de certa forma, eles servem para diminuir a pulsação cardíaca e, ao diminuir os batimentos cardíacos, ele tende a diminuir um pouco a pressão. Porém, existem alguns tipos de receptores de noradrenalina no nosso sistema nervoso que um equilíbrio tênue entre eles, tipo alfa e tipo beta, pode gerar uma baixa no desejo sexual, e é por isso que muitos medicamentos podem causar baixo desejo sexual. No cenário dos antihipertensivos, queria chamar a atenção para os beta-bloqueadores. Terceira classe de medicamentos são os diuréticos. Também são consideradas drogas antihipertensivas, mas também são utilizadas drogas para algum tipo de doenças renais e problemas, né, dessa natureza de excesso de líquido, de edema, aumento de retenção de líquido. Então, os diuréticos também podem mexer no equilíbrio do desejo sexual. Geralmente, quando de forma isolada, eles não são tão prevalentes nesse cenário, até porque muitos pacientes não usam ele de uso contínuo. Porém, existem alguns que, sabidamente, eles mexem com o desejo sexual. Eu queria falar aqui um exemplo principal, que é a espironolactona, que é um diurético, mas ele também costuma mexer um pouco no metabolismo hormonal. E por isso, não por sua ação diurética, mas a sua ação diurética associada ao controle renal de algumas questões hormonais, pode gerar também alteração do desejo sexual. E é muito importante que você acompanhe com o seu médico, e caso introduzir um diurético, você começar a ter essa queixa, isso deve ser reportado ao seu médico para fazer uma avaliação conjunta. Anticonvulsivantes são medicamentos utilizados para controlar a epilepsia. Aqui eu vou citar fenobarbital, alguns medicamentos neurológicos, carbamazepina. Então, eles, sabidamente, por mexerem em estruturas centrais, que eu falei que existe um equilíbrio tênue, podem afetar também o desejo sexual. Antipsicóticos, que são drogas utilizadas para controlar a esquizofrenia ou algum tipo de depressão, com os chamados sintomas positivos. Então, alguns pacientes podem estar em mania, ou até mesmo alguns antipsicóticos podem ser utilizados para melhorar a qualidade do sono em alguns pacientes com alguma doença de saúde mental. Esses também são, assim como os antidepressivos, medicamentos que mexem nos neurotransmissores e podem ter efeito de sono ou de bloquear o sono e, secundariamente, também efeitos na esfera sexual e devem ser levados em consideração. Existe uma classe chamada de antipsicóticos atípicos, que são tipos de drogas mais modernas que tendem a ter um efeito colateral um pouco menor. Mas lembrando que essas doenças, muitas vezes a esquizofrenia, são doenças graves e precisam de um controle para não deixar o paciente e seus familiares, pessoas do seu convívio em risco. Então é muito importante primeiro controlar a doença psiquiátrica e depois, de uma forma bem leve, tateando, para fazer um ajuste mais adequado e impedir que essa doença traga mais consequências. E aqui eu queria falar, na sexta classe de medicamentos, são os medicamentos para a próstata. Medicamentos que vão impedir que a glândula aumente. E aqui existem duas drogas mais clássicas, que é a finasterida e a dutasterida, que são inibidores da 5-alfa-redutase, que é uma enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Então, a dihidrotestosterona, na próstata, ela facilita o funcionamento desta glândula, que é produzir um conteúdo nutritivo para o sêmen. Só que com a idade pode haver um processo inflamatório e essa glândula começa a crescer de forma excessiva. Então, ao você bloquear a formação da dihidrotestosterona, há uma tendência da próstata diminuir. Porém, essas substâncias, a dihidrotestosterona, ela é muito importante na formação do desejo. Assim como a testosterona, ela é um andrógeno com ação central que pode ajudar no desenvolvimento e manutenção do tesão, da libido. Se você está bloqueando esse hormônio, há uma tendência a que haja uma queda no desejo. Então, lembrando que tanto a finasterida quanto a dutasterida são drogas dessa classe, porém a finasterida, que tem uma meia-vida bem mais longa, em cerca de 2 semanas, está muito mais associada à queda do desejo sexual. E, inclusive, questiona-se porque alguns pacientes tomam esse medicamento, têm uma baixa no desejo, só que depois de 2 semanas, onde se esperaria que esse desejo retornasse ao normal, ele não volta. Que é uma coisa chamada de síndrome
pós-finasterida e pode estar associado a uma queda persistente da libido. Muito importante uma avaliação médica para tentar contornar essa situação. E por fim, os opioides. Então, opioides, de maneira geral, são drogas derivadas da morfina, utilizada para pacientes com dor crônica. Então, opioides, classicamente, eles bloqueiam o eixo do desejo sexual, bloqueiam também o eixo de produção da testosterona. Então, por vários motivos, quem toma opioide de forma crônica tende a ter uma baixa muito grande do desejo sexual. E nesse caso, é importante fazer uma avaliação com o médico especialista na dor para ver se a gente pode buscar outras opções não opiáceas, não derivadas da morfina, para controle da dor. Então agora eu queria recapitular tudo, lembrando as 7 principais classes de medicamentos relacionados com baixo da libido, que são os antidepressivos, os antihipertensivos, diuréticos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, medicamentos para bloquear a próstata e os opioides. Você toma algum desses medicamentos? Já teve alguma queixa de baixa libido? Não guarde para você. Compartilhe aqui com a gente, escreve aqui no comentário, eu vou ler e tentar te orientar da melhor forma possível. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e, como eu já mencionei, deixar seu comentário. Se a gente chegar nessa semana a 100 likes nesse vídeo, eu me comprometo a fazer uma live com vocês, olho no olho, frente a frente, ao vivo, onde eu vou responder cada uma dessas questões. Então aproveita agora, se você não está inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e aproveita para me seguir no meu novo Instagram, que é o Médico dos Homens, onde lá eu abro uma caixinha todo dia para responder diretamente a sua pergunta e posto todo dia também conteúdos que vão direto ao ponto, tentar te ajudar em questões de saúde sexual masculina. Eu sou o Dr. Eduardo Miranda e eu vou te ajudar a parar de falhar na hora H.